Deus está neste lugar, meu irmão. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso. É disso que você precisa. Essa presença muda tudo. Essa presença muda tudo na história da nossa vida. Por isso nós precisamos desse lugar que só você e Ele. Leva-me ao lugar. Vai, declare isso, vai. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu. Eu dependo deste amor. E senti eu sei que Te amo, meu. onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e senti eu sei que morro. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por essa noite. Aplauda Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje o Senhor marcou um encontro com você. E hoje começa o princípio dos melhores dias de Deus na história da sua vida. Meu Pai, vê se ele acreditou aí. Vê se ele acreditou, vê se ele acreditou. Pastor, mas eu já tenho vivido um tempo especial. Hoje começa uma nova história. Hoje começa um novo tempo. Hoje começa um novo ciclo. Hoje aquele que era contra você vai ficar envergonhado, porque a manifestação da glória de Deus se apresenta sobre você de novo, de novo. Meu Deus. Então vamos. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração. Quem crê, diga amém. Aleluia. Eu quero ler com você alguns textos da palavra do Senhor. Atos capítulo de número 2, versículo 14 a seguir. Depois nós vamos ler Atos 3, depois nós vamos ler Atos 5. Estou muito feliz aqui essa noite. Aleluia, que bom que você está aqui. Aleluia, o Senhor tem uma palavra de direcionamento para a sua vida hoje, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje tá aquele culto que eu cheguei a pensar. Lembra um dia que eu preguei sentado aqui? Lembra? Hoje quase que eu falei: Senhor, eu vou pegar essa cadeirinha, que hoje, aquele dia eu precisei te chamar muito a sua atenção. Senhor, sim, foi bênção. E eu falei: Senhor, acho que hoje eu tenho que sentar de novo. Mas vamos pregar a palavra em nome de Jesus, né, Tiso? Você já falou para todo mundo agora, né? Ô gente, olha que milagre. A Tiso não estava passando bem de saúde, nem ela, nem o Cajá, que é o esposo. E ficou todo mundo agripado, aquela onda que estava dando de dengue. E aí ela pegou, assistiu o culto pelo YouTube. E lá no YouTube o pastor Guilherme veio ministrar a palavra. Vocês lembram? Domingo de manhã. Aí ele chamou umas irmãs que desejavam ficar grávidas. Vocês lembram disso? Ela não estava aqui, mas na hora o marido pôs a mão no ventre, a filha também. E naquele dia a Tiso ficou grávida. Tá aí o milagre para a glória de Deus. Eu estava me contendo, você não tinha contado ainda. Aleluia! Deus faz milagre até para quem está assistindo lá no YouTube. É uma boa notícia para você que está aí hoje. Aleluia! E essa semana também nós descobrimos que Tainá e Iago vai ter o Noah, né? Um menino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então, Atos capítulo de número 14, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz o texto, Paulo.
porém Pedro, só lembrando, contextualizando aqui, ó, o Espírito Santo desceu, o dia de Pentecostes aconteceu, algo maravilhoso já estava acontecendo. E aí escute, o texto vai dizer, Pedro, quem que está dizendo aqui? Pedro, porém, pondo-se em pé, eu já ficaria só aqui, para dizer para você que Deus vai te encher tanto, que Ele vai colocar você de pé. Nós estamos falando de um homem aqui, que ele viveu o dia do Pentecoste, que a glória de Deus desceu, pastor José, como desceu aqui hoje. E agora eles, cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que agora eles começaram a falar em outras línguas, e alguns começaram a zombar deles, achando que estavam embriagados. Sabe, Denis, aí o texto vai dizer, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz. Isso aqui é muito forte. Deus vai te colocar de pé, fala de posicionamento. Deus vai te erguer a tua voz, fala da capacidade que Ele vai te dar. Então escute, eu estou falando e eu já estou todo arrepiado, porque isso é uma palavra profética. Confia no que eu vou ministrar hoje. O Senhor hoje vai te levantar e vai te capacitar, porque através de você, coisas extraordinárias vão acontecer na tua casa, na tua família, na tua história. Por onde você passar, tem milagre que vai acontecer através da história da sua vida. Pelo amor de Deus, se tem alguém que acredita nisso, levanta a mão para dar glória. E olha o que o texto está dizendo. E ele disse, a voz de Pedro aí, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Deus vai te dar autoridade. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre meus servos, sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Ele está começando a explicar para eles o que vai acontecer a partir daquele momento, e é o que vai acontecer com você. A profecia está se cumprindo. Ele vai dizer, olha, e ele diz, e farei parecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus de Nazaré, o varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho da presciência de Deus, tomando vós, crucificaste e o mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, porque eu não seja comovido. Escute, queridos, nós estamos aqui vendo a autoridade que Pedro está ministrando. Aí pula lá para o 37, e no 37 vai dizer assim, ó: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a quem, gente? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados
os que com bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro ministrou, Kelly, Cristina, uma palavra, e mais de 3.000 pessoas reconheceu. É Deus na vida dele. É Deus na vida dele. Você está preparado? Porque hoje Deus vai transicionar, Florência, a gente aqui hoje, para um nível aonde você vai ter autoridade do céu. Eu estou falando aqui diante do Senhor Jesus, e eu estou liberando uma palavra. Hoje Ele vai te instruir para tirar você de um lugar que você não deveria estar, e vai começar a colocar em você, aleluia, os dons que Ele falou. Você vai receber os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, vai receber a promessa, vai receber o cumprimento da profecia. Aí vem comigo, capítulo 3 de Atos, lá no versículo de número 4. Olha o que diz. Versículo 3. E vendo Pedro, quem que estava vendo? Pedro e João. Pedro e João, que iam entrando no templo, que pediu que lhes desse uma esmola. Aqui nós sabemos que um coxo na frente do templo. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Hoje Deus vai te dar essa condição de você falar para alguém: pode olhar para mim. Porque existe aí uma falsa ideologia dizendo assim, ó, não olha para mim não, olha para Deus. Negativo. Quando você fala não olha para mim não, olha para Deus, você está tirando a responsabilidade que Deus te deu de ser o sal da terra e a luz do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala: aprendei de mim. Escute, o apóstolo Paulo fala: olha, sede meus imitadores, melhor, assim como eu sou de Cristo. Está chegando a estação da sua vida que você vai dizer para alguém: olha para mim. E quando alguém olhar, não vai ver o CPF, vai ver assim, ó, esse homem é cheio de Deus, esse homem é cheio da graça de Deus, até nas coisas mais pequenas. Cadê a Maria Clara? Está aí? A Maria Clara, esses dias eu estava em casa. Fica em pé, a gente já vai terminar a leitura aqui, amém? Eu estava em casa, e aí eu vou vender a minha casa, então eu precisei de mudar de casa para desocupar a casa e vender a nossa casa. E aí a minha esposa, apetitosa com as compras, trocou todos os cabides da casa, dos guarda-roupa. Chegou lá que tanto de caixa, e aí as mensagens do SMS do cartão só chegando junto também. Aí escuta, e aí eu estava um dia de manhã, quando eu fui remover algumas coisas e trocar umas caixas, eu juntei um tanto. Ela falou: amor, vamos jogar esses cabides fora e tudo. Estava tudo novinho porque ela quis trocar. Coisa de mulher. Mas escute, mandei uma mensagem para Maria Clara, a gente conversou uma coisa, eu falei outra coisa: Maria Clara, eu estou com uma caixa de cabide aqui, eu quero te dar essas caixas de cabide. Ela não gosta muito de mim, sabe? Mas ela falou: eu tenho que reconhecer, você é homem de Deus mesmo. Hoje de manhã, eu tirei uma camisa do meu guarda-roupa, eu falei: gente, está faltando cabide na minha casa. Minutos depois eu ligo e falo: eu estou te levando um cabide. É disso que eu estou falando. Você vai ser resposta de Deus para a vida de algumas pessoas. Daniel, permita-me compartilhar o que nós conversamos esses dias, Daniel. Daniel estava em casa, se eu não estou enganado, ele estava debaixo do chuveiro, tomando banho, fazendo algumas perguntas para Deus. E ele falou: Senhor, então se for da tua vontade, que o pastor Ernesto me liga agora ou me manda uma mensagem. Eu estava aqui no meu gabinete e Deus falou: manda uma mensagem para o meu filho. Eu mandei uma mensagem, diz: Daniel, está tudo bem com você? Eu não sabia de nada, mas o poder de Deus opera na nossa vida. É isso que vai acontecer com você a partir de hoje. Quem está interessado? Quem está interessado? Quem está interessado nisso? Escute, vamos ler. Versículo de número 4. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós, olhe para nós. Alguém vai ver você cheio de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Só que tem um processo, e Deus te prepara nesse processo hoje, pode ficar tranquilo. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro. Quem que disse? Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, e saltando, aleluia, louvando a Deus. Deus usou quem aqui? Pedro. Mais um pouquinho, passa 2 folhas aí, capítulo de número 5, o versículo de número
15 a seguir. Olha aqui, ó, escute. O texto vai dizer 15, Atos 15, 5:15. De sorte que transportavam os enfermos. Transportavam quem, gente? Os enfermos para as ruas e os punha em leitos, em camilhas, para que ao menos, o que fala aí? A sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, porque até a sombra de Pedro estava curando. A sombra de quem? Pedro. Diga comigo, Pedro. Mas olha que homem poderoso. Um homem que prega, 3.000 almas são aceitas. Um homem que Deus dá uma voz de autoridade. Um homem que vê um paralítico e fala: não, o que eu tenho cura você, o que eu tenho muda você. E outro, agora uma multidão de enfermos vai até ele, porque onde ele está passando tem gente sendo curada. Você está preparado? É isso que Deus vai fazer com você. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Nós vamos pregar a palavra. E eu sempre oro quando um pastor vem pregar aqui. E às vezes eu não oro com vocês. Sobe aqui, Adriano, para você orar por mim. Eu vou ministrar essa palavra. E outra, escuta, eu sei que hoje nós estamos aqui numa batalha espiritual. Mas a vantagem é que aquele que nunca perdeu uma batalha está conosco, está contigo. E hoje você vai ter a sua vida aqui transformada pelo amor de Deus. Alguém acredita que a partir de hoje tem uma unção de Deus liberada sobre a sua vida? Pai, nós te apresentamos o teu filho nesta noite, Pai. Sabemos que há uma porção, Pai, para nós nesta noite. Pai, o céu está aberto e os nossos corações também, Pai. Então, Pai, na instrumentalidade do Espírito Santo, usa o teu filho agora, Pai, com todas as competências, Pai, do céu, para que ele possa liberar uma direção, para que ele possa liberar, Pai, uma palavra de correção, direção e alinhamento para as nossas vidas, para que nós possamos ser cheios do teu Espírito, da tua direção, do teu alinhamento, da visão, Senhor, de sonhos proféticos, de tudo aquilo que o Senhor tem para ser dado aqui nesta noite, Pai. Então, Deus, usa o teu filho, que ele seja boca de Deus nesta noite para a tua igreja, alcançando aqueles que estão no campus online, Pai. Nós o abençoamos agora, e quem concorda, diga amém. Aleluia. Podemos assentar aí, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus possa abençoar também hoje a pastora Ayla. Ela está lá na cidade de Ouvidor, salvo engano, ministrando em uma igreja, a qual ela foi convidada, que os irmãos estejam orando por ela. Olhe para mim. Eu citei 3 exemplos, ou 3 fatos, ou 3 episódios. Quantos episódios? Que aconteceram coisas sobrenaturais. Sim ou sim? Foram coisas... Volta ao jeito que estava. Aí aconteceram coisas sobrenaturais. Sim ou sim? Então eu acabei, Patrícia, Blessed, de falar aqui, de ler com vocês alguns registros bíblicos de coisas sobrenaturais que estavam acontecendo na vida de Pedro. E olhe para mim, ele nasceu para isso. Deus projetou ele para isso. Esse era o plano de Deus para a vida dele. Esse era, aqui nós estamos vendo a conclusão, sabe, o fruto do cumprimento da promessa do Senhor sobre a vida de Pedro. E eu creio que vai começar, escute, está chegando a fase do fruto. A fase da seca acabou, está chegando na sua vida a fase do fruto. E a gente começa, Ana Paula, a ler essa história, e aí, Francérgio, a gente fica feliz vendo o quanto que Deus abençoou Pedro. Mas a questão é, quantos querem ser um Pedro aqui nessa geração? Diga comigo, eu quero. Diga comigo, eu quero. 3 pessoas. Quem quer ser um Pedro nessa geração? Diga, eu quero. Então vamos para o texto. Mas a verdade é que aqui é apenas o momento da colheita, Raíssa. É o momento, Caio, do resultado de um processo de conversão que Pedro teve. Porque Pedro não começou assim. Olha aqui, ó, escute. Ele está fazendo milagres. Através do poder de Deus, ele está realizando milagres. Sim ou sim?
Mas a primeira fase não foi fazer, cumprir, realizar milagres. Os primeiros momentos da vida de Pedro, ele começou a ver milagres acontecendo através de Jesus. Capítulo de número 5, por favor, coloque isso na tela. A Bíblia Sagrada vai dizer da pesca maravilhosa. Jesus vai para o lago de Genezaré e ali ele vê dois pescadores no barco, e ali não deu nada certo naquela pesca, eles estavam lavando as redes, e aí Jesus agora ministra a palavra, ele empresta o barco para Jesus, Jesus ministra a palavra e agora fala: Pedro, vai lá e lança agora a rede de novo. Aí agora ele lança porque Jesus que falou, e ele começa a ver Jesus fazendo um milagre. As redes agora voltam cheias, ele olha e fala: uau, Jesus é poderoso para fazer um milagre. Escuta, Deus nunca vai permitir você ver coisas que Ele não quer que você faça também. E aí, Maxilene, agora ele começa. Mas aí, escute, olha isso aqui, diante do que ele viu, do milagre que Jesus está fazendo, ele começa a olhar tudo isso, e Jesus vai falar com ele: Pedrão, agora é o seguinte, meu irmão, é uma nova fase. Agora eu vou tirar você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E aí o versículo de número 8, Lucas 5:8, ele vai dizer algo poderoso. Lucas 5:8, olha o que ele diz. E vendo isso, vendo o que? Os milagres, tudo que aconteceu. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Agora escute, aqui que nós precisamos entender algo. Quando Pedro fala que eu sou um homem pecador, Jesus não despreza ele. Ao contrário, é aí que Jesus fala: vamos, Pedro, porque a partir de agora você vai ser um pescador de homens. E aí agora escute, vem comigo. O texto vai dizer, agora Jesus começa a separar os seus discípulos, e dentre eles está quem? Pedro. E aí Pedro, na trajetória com Jesus, escute, Jesus ele vai aproximar de Pedro, porque Jesus tem um papel significativo na história da nossa vida. Jesus ele veio para nos justificar do pecado, sim ou sim? Ele veio para nos promover a redenção, sim ou sim? E nos levar para um momento glorioso. Melhora isso, pastor. Vou melhorar, um outro momento eu vou pregar só sobre o que eu vou falar agora, isso no outro momento, mas só para você entender. Agora Jesus ele vai lá e pega Pedro e vai justificar os pecados de Pedro, o que Jesus fez comigo e com você. Pastor, como assim justificar? Pedro estava na lama, aí agora Jesus tira Pedro da lama. Essa é a primeira fase, porque ele perdoou nossos pecados, então você já não está mais sobre esse pecado. Só que agora tem um processo do caminho, da redenção. O que é isso, pastor? É o processo da santificação, é o caminhar com Cristo. Jesus chama Pedro porque está dizendo: eu estou tirando você, sim, tirei você da lama, e agora você vai andar comigo. Pergunte por quê? Porque eu tirei você da lama, agora você precisa andar comigo para eu tirar a lama de você. Aí escute, aí agora ele está num processo, Juninho, que ele está com Jesus, e nós precisamos entender, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, não é que eu já estou pronto, não, eu estou num processo, o Espírito Santo habita em mim, e ele me convence do erro. Então quanto mais eu alimento o Espírito Santo, mais ele vai me movendo, mais ele vai trabalhando. Você está entendendo? Jesus tirou você da lama, e agora ele está interessado em tirar a lama de você. É só você pensar, irmão, se você estava na lama, saiu da lama, está sujo agora, não está lá, mas a lama está em você, sim ou sim? Aí agora Jesus vai limpando, por quê? Porque Ele quer que você chegue na fase de Pedro, um homem que vai ser usado, cheio da graça, da unção, do poder, e vai manifestar milagres sobrenaturais. Jesus está interessado que até a sua sombra comece a curar alguém, só que Ele não faz isso se a lama ainda estiver em você. Vamos aprender um pouco? Escute, aí o texto vai dizer, vamos para a Bíblia. Escute, a pergunta é, tem um momento da palavra do Senhor, Marcos capítulo de número 14, que aí Jesus está tirando a lama de Pedro, sim ou sim? Mas agora tem um dado que aqui nós precisamos começar a ministrar, e talvez você não vai dar tanto glória a Deus como você estava dando até agora. Aí agora, nesse processo de tirar a lama, gente, eu fico maravilhado com o que Deus faz. Porque eu sei a minha limitação humana, a minha limitação cognitiva, mas eu fico vendo o que Deus vai fazendo no meio da mensagem, e eu vejo o quanto Deus ama vocês, o quanto que Deus nos ama.
E aí agora escute, agora nesse processo, sabe, Diogo, de tirar a lama, Jesus vai chegar um momento, agora ele vai participar da última ceia, porque agora ele vai morrer na cruz do Calvário, e aí escute, ele vai conversar com os discípulos, capítulo de número 14 de Marcos, eu gostaria que colocasse na tela, e o versículo de número 27, nesse processo de tirar a lama, olha aqui, escute, lá atrás Pedro falou, eu sou pecador, mas aí Jesus falou, eu sei, então vem Bruno, vem, só que é o seguinte, não adianta só falar sim para Jesus uma vez. Você precisa falar sim para Ele todos os dias. Aí agora, olha o que Jesus está falando, Ana Júlia. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor, aqui ele está falando dele mesmo. E as ovelhas se... Jesus está falando, vocês vão tudo agora desviar. Porque que eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. E aí vocês vão se escandalizar, como está escrito na profecia. Agora vocês vão espalhar. Mas aí entra Pedro. Pedrão entra, escute, nós estamos no 27, vamos ler o 28. Mas depois, porque olha aqui, ele está dizendo, vocês vão espalhar. Só que aí Jesus já está liberando a profecia. Mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei diante de vós para Galiléia. Ele está dizendo, vocês vão espalhar, vão se perder, mas eu vou atrás de vocês para restaurar. Quem está falando isso aqui? Quem está falando? Jesus. Vamos correr. Aí agora olha o que aparece no 29. Pedrão, com algumas lamas ainda. Pedrão, olha o que Pedro fala. Versículo 29. E disse-lhe Pedro. Aqui, vamos lembrar que a gente está em Marcos, não está em Atos ainda, que ele agora está abençoado. Não, ele está no processo de tirar a lama. Olha o que Pedro fala. Ainda que todos escandalizem, nunca porém eu. Ele está dizendo, não Jesus, eu não vou me escandalizar não. Eu acredito na profecia, eu confio. Eu não. Aí vem Jesus falando com Pedro. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje... nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aí Pedro vem agora mais veemente. Olha o que ele diz no 31. Pedro, Jesus falou, não Pedrão, você vai me negar. Aí agora vem Pedro e fala, mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E da mesma maneira diziam também todos. Olhe para mim. É Pedro dizendo, não Jesus, eu não. Jesus está dizendo, ó, você vai escandalizar, você vai me negar, você vai falar que não é. Mas Pedrão está batendo assim, ó. Eu tenho uma convicção, Jesus, e eu não vou te negar. Jesus está falando assim, ó, vai. Porque eu conheço você mais do que você mesmo. Aí escute. Eu sei que algumas coisas já aconteceram na vida de Pedro, mas aqui nesse momento, ele está revelando para mim, ele está ensinando para mim e para você, Jesus está mostrando para ele que ainda tem coisas que ele precisa melhorar. Jesus está dizendo assim, ó, você vai negar Pedro? E ele está dizendo o quê? Não, nem que eu tenha que morrer. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, amigo, conta comigo. Cadê o Rodrigo, está aí? Acho que ele veio de manhã, né? Esses dias eu estava, quinta-feira, eu ia mudar na sexta, o Rodrigo caiu na bobeira. Estou aqui no final do culto, o Rodrigo falou, pastor João, o senhor está bem? O senhor precisar de mim, pastor, para qualquer coisa. Eu falei, opa, qualquer coisa? Pode ser, pastor. Amanhã eu vou mudar, eu preciso de alguém para me ajudar na mudança. Ele falou, qualquer coisa. Sabe aquele amigo que fala, quanto? E ele foi, gente, chegou lá todo de social, tudo. Eu falei, não vai virar não. Esse negão de 2 metros aí com essa roupa linda. Mas enfim, nos ajudou, olhe para mim. É isso que Pedro está falando, não Jesus, eu não vou negar, eu não vou. Mas vamos continuar lendo, aí nós vamos pular lá para o versículo de número 53, começa. E levaram Jesus aos sumos sacerdotes, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu, de perto ou de longe? Começou já, espere, agora Jesus está diante do sinédrio, ele vai ser julgado agora, e Pedro está longe. Aí vamos correr aqui, por causa do nosso horário, versículo de número 66, olha que o texto vai falar.
Versículo 66. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Resposta de Pedro no 68. Mas ele negou, dizendo: o que ele falou? Eu não conheço. Eu nem sei o que dizes. E saiu para fora no alpendre, e o galo, exatamente do jeito que Jesus falou. Mas a história não para. Jesus falou antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Olha o texto. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer que ali estavam, e este é um dos tais. Ela está dizendo: ele parece com Jesus, ele é um seguidor de Jesus. Pergunte por quê, meu irmão. É impossível, depois que você, olha, escute, quem passa por Jesus nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Escute, sabe por quê? Porque quem passa por Jesus sempre vai receber algo dele. É impossível não se envolver com Jesus. Diga comigo, é impossível não se envolver com Jesus. Então por isso que quando essa mulher olha para ele, ela fala: gente, tem alguma coisa. Agora escute, você pode se envolver negando, ou você pode se envolver aceitando. A questão é que tem muita gente envolvendo, porque encontrou Jesus, vai vir alguma coisa dele em você. Não tem como ficar longe. Mas a questão é, eu posso receber, me envolver e continuar negando. Pedro envolveu-se com Jesus, mas ele estava o quê? Negando. Mas alguém olhava e falava: você é um dos tais, você parece com ele, você tem algo dele. Mas escuta, e ele: não, eu não conheço. Eu não conheço. Escute, versículo 70. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro. Disseram quem? Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar, ou seja, a brigar, a discutir, a ficar raivoso, dizendo: eu não conheço, sai para lá, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Eu não conheço esse homem de quem falais. Versículo 72. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito. E quais foram as palavras? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará tu. Escute, queridos, quando Jesus fala com Pedro, Jesus está perguntando assim: Pedro, de verdade, quem que você é? A questão, querido, é que Pedro, ele tem algumas convicções sobre si mesmo. E Jesus ensina para Pedro aqui, está ensinando para mim e para você. Não é sobre o que você apenas pensa. Eu conheço você por dentro. Pedro acreditava, escute, quando ele declara, ele acreditava mesmo. Sabe, eu tenho a roupa de Jesus, eu tenho o cheiro de Jesus. Sabe, o mundo me vê como ele, eu jamais vou deixá-lo. Havia uma convicção em Pedro e ele acreditava: eu jamais vou negar Jesus. E ele tinha uma verdade absoluta sobre isso. Mas Jesus falava: Pedro, escute, Pedro, não. Aí Pedro bate no peito e fala: eu vou morrer por ti. Ele acreditava nisso, como eu e você também acreditamos em muitas coisas. Mas olhe para mim e dobre sua atenção. A questão é que existem algumas pessoas, e aqui tem algo que define algo muito sério aqui, ó. Porque quando a gente olha para Pedro, eu preciso dizer para você: todo mundo tem um Pedro dentro de si. Todo mundo, não basta o pastor Ernesto hoje está, olha, veio com um blazer veludado, uma calça listrada, uma camisa com tecido canelado. Não, mas Jesus me vê por dentro. Ele sabe o que está passando no meu coração. Ele sabe o porquê que eu estou aqui. E é isso que Jesus está falando com Pedro. Pedro, vem cá, meu filho, eu preciso te falar uma coisa. Você vai me negar.
E aí escute que eles têm algumas fases na nossa vida. A fase de antes do galo cantar é Jesus avisando. Durante o período que o galo está cantando, é Jesus provando que ele estava certo. E tem depois o cantar do galo, que é a misericórdia que você vai alcançar de Jesus aqui essa noite. Todos nós temos um Pedro dentro de nós. Todos nós temos as nossas convicções. Quer ver? Olha para mim, olha a realidade. Jesus está falando para Pedro assim, Bia, não, Pedrão, você tem uma coisa aí ainda, Pedro. Olha para mim. A gente se empolga, a gente se convence, sabe, graças de algumas coisas. E a gente canta assim, ó. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. A pergunta que Jesus está falando assim, ó. Colocou mesmo? Que vestes brancas são essas? Eu já coloquei, a gente empolga e aí a gente tem algumas convicções, como Pedro, todo mundo tem um Pedro dentro de si. Aí você está convencido e Deus parou você aqui hoje para falar, quem é você mesmo de verdade? O teu irmão pode olhar aí o teu celular, pode olhar os históricos das suas mensagens, pode ver quem você curtiu no Instagram, pode ver o seu WhatsApp, pode ver, Deus está falando, quem é você de verdade? Eu vou melhorar para você entender. Jesus está falando com Pedro, Pedro, quem é você de verdade? Porque eu já sei quem você é. Eu preciso que você saiba. A pergunta que Jesus está fazendo hoje é quem é você de verdade? Porque Ele te conhece mais do que você imagina, mais do que você possa pensar. Agora escute, por que Jesus está tratando com Pedro? Pergunte por quê. Porque Deus não trata o que você pensa que é. Deus não cura o que você só fala que é. Deus não trabalha, sabe? Deus não resolve as fantasias que nós criamos sobre nós mesmos. É isso que Jesus está falando, Pedrão. Porque Pedro falou assim, ó, não, eu não vou te negar. Jesus podia falar, tá bom. Mas aí Jesus está dizendo, Pedro, você criou uma fantasia. E essa fantasia eu não trato. Essa fantasia eu não mudo, porque eu não aceito quando alguém vem com uma fantasia para mim, sabe, escute, eu já coloquei as minhas vestes brancas, Jesus está assim, não está, olha teu celular, olha o que você falou desse irmão, olha o que você fez, olha a tua boca proferindo mentira, não está, aí Jesus está falando com Pedro, eu preciso tratar a sua verdade. Pedro está assim, eu não vou te negar, Pedro, eu não vou te negar. E Jesus está dizendo, você não é isso que você está falando. Por isso eu não vou tratar o que você pensa que é. Eu só trato quem você realmente é de verdade. Olha para mim, queridos, olha para mim. Jesus não tem problema nenhum com a sua verdade. O que ele tem problema é com as fantasias e as máscaras que você quer colocar, até mesmo diante dele. Hoje ele veio aqui para perguntar quem é você de verdade, porque eu já sei, mas eu preciso que você saiba quem você é, porque quando você reconhecer quem você é, vai chegar uma providência divina sobre a sua vida. Está comigo? Queridos, isso é muito forte. Porque tem gente esperando que Deus resolva as suas imaginações e não a sua realidade. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Tem gente querendo que Deus trate a fantasia de ser um irmão, a fantasia de ser um pai legal, a fantasia de ser um homem bom. E aí Deus está dizendo, não, Deus quer tratar aquilo que é a sua verdade, não aquela realidade social que você pintou para as pessoas, para dizer que está bem. Não, Ele quer a sua verdade. Vou melhorar. Você sabe, queridos, tem hora que tem gente que está no Instagram, começa a seguir a gente, e de vez em quando a gente fala, não é. Tem gente que, nada contra, tá, o que eu vou falar aqui, mas só toma cuidado. Tem gente que olha que você olha no Instagram, a pessoa fala, meu Deus. Um dia uma pessoa me procurou aqui, pastor, e tal, sou fulano. Quem? Do Instagram, compõe seu devocional. Olha que eu olhei, eu falei, devocional? Deixa eu ver aqui. Instagram, eu falei, é a mesma pessoa? Não parece, porque faz tanta fantasia. Você não precisa disso, meu irmão. Jesus quer ver a sua verdade. Deixa eu melhorar. Não tem nada contra, olha aqui, não tem nada contra você colocar uma lente colorida nos olhos. Nada contra. Só que quando você coloca uma lente verde, certo? Todo mundo olha para você e vê você com os olhos. Aí Jesus está assim, que cor que é o teu olho? Porque eu sei que é castanho. Só que você quer mostrar que é verde. Não é que tem problema. Sabe, tem umas irmãzinhas que gostam de passar um loirinho na cabeça, né? Aí daqui a pouco elas falam assim, ai gente, eu tenho que ir lá, porque as raízes já estão ficando escuras, olha aqui para você ver. Mas Jesus sabe a cor verdadeira do seu cabelo.
não é que tem problema pintar, meu irmão, tá? Só toma juízo, tá? Não faz umas loucuras aí não. Não é que tem. Mas olha aqui, quando ela pinta o cabelo de loiro, por que a gente fala de loiro, né? Né, Nice? Por que tem que ser asa loira? Olha aqui, escuta. Mas aí a gente coloca, por exemplo, talvez, só um exemplo. Eu não sei se a Nice eu não sei se a Nice é morena, né? Não, né, Nice? Sempre foi loira? Sempre foi loira, original. Mas você já viu? Tem pessoas que estão há tantos anos com cabelo loiro e você nunca viu ela de cabelo moreno, preto, marrom, castanho, não é isso? E o dia que está com castanho, você assusta. Mas isso que você assustou não porque está feio. Você assusta e fala, nossa, é diferente. Mas isso que você assustou, Jesus já sabe há muito tempo. Mas Jesus está falando assim, ó, quem é você de verdade sem as fantasias que você está colocando diante do mundo? Porque é muito fácil, Michel, eu querer ser o apóstolo Pedro que está orando, que está jejuando, que está curando, que é a sombra do camarada. Mas escuta, ele só chegou no processo de Atos, porque ele chegou aqui, ó, ele passou pelo processo, Marcos capítulo de número 14. Jesus vai tirar a lama de você, a fantasia que você criou. Por isso tem gente que demora a triunfar, sabe por quê? Porque você defende uma coisa que você não é. Existe um impostor aí dentro, morando aí dentro de você, e você quer dar certo com isso. Jesus está dizendo, não é assim. É tipo assim, quando você olhar para o espelho está falando, ah, camarada, eu sei quem você é. Ah, filhinha, eu sei quem você é de verdade. Aí olha rápido no espelho, coloca uma roupa como se nada tivesse acontecendo. E Jesus está assim, Pedro, você vai me negar, cara, porque eu te conheço por dentro. Eu te conheço por dentro, Pedro. E Pedro está insistindo, escute, não insista com as fantasias que você mesmo criou sobre você. Quem é você de verdade? Jesus está dizendo, Pedro, você vai me negar. Deus não trata as nossas fantasias, as fantasias das nossas necessidades, mas Ele trata a realidade da nossa necessidade. Olha para mim, sabe por que tem pessoas que não triunfam? Sabe por que tem pessoas que não fluem? Sabe por que tem pessoas que até as suas orações não são respondidas? Porque ele está lá assim, ó, pastor, ora por mim. Pois não, qual que é o pedido de oração? Ah, para Deus fazer um milagre na minha família, pastor. Lá está um tumulto. Só que na verdade, Jesus está assim, vai lá e perdoa a tua filha. Você perdoar, resolveu. Só que eu coloco uma máscara de santidade e não trato isso de verdade. Eu não consigo liberar o perdão e eu quero um milagre na minha família. Não dá certo. Escuta, talvez você está aí. Teve uma vez, essa pessoa não congrega com a gente mais, mas teve uma vez que eu fui atender uma irmã, ela pastor, e a gente foi conversando, atendi uma vez, o marido não era cristão, aí eu quero que meu marido ir para a igreja, pastor, e tal. Depois conversamos de novo, ajudamos sobre uma questão da filha, meu marido precisa vir para a igreja. E aí eu fui conhecendo mais a irmã, e um dia ela veio falar de novo, ela falou, pastor, eu vou falar com o senhor o que aconteceu lá em casa. E ela falou, e aconteceu isso, e eu falei isso. Eu falei, irmã do céu, seu marido nunca vai vir para a igreja. Ela falou, por quê? Você é chata demais. Irmão, olha quem é você. Escuta, como teu marido vai querer um Deus que você diz que está transformando, que vai transformar a vida dele, que não transformou nem a sua de verdade? E chegava aqui, ó, toda. Mas aí Jesus está perguntando, quem é você de verdade? Sabe por que nada acontece num pedido que talvez a pessoa está aqui, ó, um milagre na minha família? Porque o pedido de oração é uma fantasia de uma necessidade, onde na verdade você precisa liberar o perdão ao invés de esperar Jesus fazer um milagre. Você precisa ir atrás desse filho, abraçar e dizer, meu filho, eu te amo, pode voltar para casa. Deus não trata o que você pensa que é, Ele trata quem você é de verdade. As pessoas acostumaram a se esconder atrás de umas máscaras sociais, e é a coisa mais fácil. E é a coisa mais fácil de esconder atrás de uma máscara social. Só que quem se esconde atrás de uma máscara social, Jesus não vai tratar. Jesus está com Pedro falando assim, ó, fala a verdade. Muitos se escondem atrás de uma máscara da religiosidade, pintam uma aparência de transformados, onde na verdade não são comprometidos, sabe, com essa transformação verdadeira. Tem gente que ainda é ousado de falar assim para mim, pastor, eu sou crente, mas se pisar no meu sapato, já viu? Eu já vi gente falar assim, não, eu sou crente, mas meu braço vai se converter, meu irmão. Jesus está falando com a gente hoje, tira essa máscara, Pedro, porque não adianta querer ser o apóstolo que cura, que salva, que levanta, que Deus usa, se você não tem a consciência que tem algumas lamas que precisam ser tiradas. E tem gente que não tem. Teve uma época que a gente estava com uma pessoa aqui, falei com a minha esposa, amor, a gente vai ter que cuidar dessa pessoa, vamos levar ela para um seminário de libertação.
Falei para a pessoa, falou, olha, nós vamos te levar, que a gente foi. Eu lembro de uma situação que o camarada estava aqui na igreja e tudo, e ele tinha alguns problemas ainda, que ele fazia uma aliança ainda com coisas que a Bíblia fala para não fazer. E ele dizia, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, rapaz, esse cara não pode ficar assim. Oramos, não, tá tudo bem. E a vida engastalhada, e não triunfava, não rompia, não prosperava. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar lá na Tânia Teresa, ou num processo de cura, num seminário de cura e libertação. E aí esse irmão foi, só que chegou lá, ele pôs tudo para fora. Eu faço isso mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado, porque ele confessou, ele foi verdadeiro. Escuta, Deus não quer você bonitinho, Ele só quer você verdadeiro. Não precisa ser o perfeito, que Ele sabe que você não é. Ele só quer que você tenha consciência de verdadeiramente quem que você é. Porque eu vou te provar na Bíblia que Ele não tem problema com a sua verdade, Ele tem problema com a fantasia que você fica colocando diante de você. Ai, pastor, eu queria tanto que o senhor pregasse aquelas palavras que abrem a porta. Eu estou pregando a palavra que abre o céu para você hoje. Aí escute. Só que aí, olha aqui, esse camarada, ele foi no seminário, ele confessou as coisas, ele entendeu e Deus purificou ele de todo mal. Só que por outro lado, teve uma outra pessoa que eu falei, Ayla, a gente vai ter que levar, porque eu não estou aguentando mais. Tanta coisa errada que a gente tem que reparar. Fica perseguindo as pessoas aqui da igreja, está no meio. E está perseguindo, e está levantando. Aí eu falei, bora, vou levar você. Pagamos para essa pessoa. Vai lá, mulher. Mas aí voltou, não mudou nada. Sabe por quê? Porque você tem que tomar muito cuidado. Porque tem hora que você usa tanta fantasia, que você acaba acreditando que essa fantasia verdadeiramente é você. Aí Jesus te tirou da lama, mas você quer continuar com a lama dentro de você. Mas hoje o Pai está dizendo, quem você é de verdade? Pedro está dizendo, Senhor, eu não vou te deixar. Jesus está dizendo, Pedro, você é pior do que isso que você está dizendo. Você vai me abandonar, Pedro. Você vai me negar. Pedro diz, Senhor, mas eu vou morrer por ti. Jesus está dizendo, esta máscara não dá para ser tratada. Você vai me negar. Ou você fala de verdade, Pedro, não dá. Mas agora nós temos um problema. Nós temos um problema porque Pedro, ele está colocando uma máscara ali, sim ou sim? Aí eu estou falando e você está assim, ai pastor, está vendo, eu não presto. Assisti pornografia hoje ainda, pastor, e o senhor está falando essas coisas. Pastor, eu não presto, ontem eu fiz coisa errada ontem, por isso que eu estou aqui hoje. Aí agora o senhor chega aqui e está falando que eu estou sujo, está vendo que eu não presto. Mas por que Jesus estava falando? Está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. É porque é para esse tipo de gente que o Calvário existe. É para esse tipo de gente, porque é aqui que o amor existe. É aqui que entra a manifestação de Deus. É aqui, porque Deus, ele não trata só aquelas coisas boas. Deus é especialista em tratar aquilo que não presta. Não presta para o mundo, mas presta para Deus. Não serve para o mundo, mas serve para Deus. Porque Deus, aleluia, é aquele que recupera. É aquele que pega lá do monturo e faz sentar diante dos príncipes. Escute, vamos correndo aqui então. O Calvário muda tudo na história da nossa vida. Jesus é especialista. Por que Jesus está insistindo com Pedro? Por que Jesus está insistindo? Porque ele está dizendo, aquilo que você não é, eu sou. Aquilo que você não pode, eu posso. Aquilo que você precisa, eu tenho. É o Calvário, Pedro. É o meu perdão que vai mudar você. É a minha misericórdia que vai te alcançar. É o que eu tenho que vai mudar tudo na história da sua vida. O que não presta para o mundo, presta para Deus. Vamos para a Bíblia, Atos capítulo de número 9, versículo de número 13. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando aqui para te condenar, não, ao contrário disso. Você só não pode continuar com essa máscara. Meu irmão, isso, eu não estou aqui porque eu sou o perfeito, não. Misericórdia, é pastor, não é pastor, é diferente, é santo, é angelical, é o querubim, é não sei o quê. Não, meu irmão, tem um velho Ernesto que quer nascer todo dia. E eu preciso matar ele todo dia, todo dia. Olha aqui, escute. Atos capítulo de número 9 vai falar da conversão, Evelyn, de Paulo. Sabe, Cássia? E olha aqui, ó, Ananias, o Senhor dá uma visão para Ananias e fala assim, ó, vai lá. Volta o texto. Volta, versículo 8. 8. Nossa, mas eu chutei em ciminha.
E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos e não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve quantos dias? 3 dias sem ver, e não comeu, e ele nem bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu o quê? Eis-me aqui, Senhor. Aí ele fala: vai, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado o quê? Saulo, pois eis que ele está o quê? Orando. Quem que era Saulo? Saulo, há uns minutinhos atrás, Jennifer, era um camarada que, se falasse que era cristão, ele matava. Ele tinha prazer de matar o crente. Ele não gostava de crente. Mas aí agora, ele está fazendo o quê? Orando. Pergunta por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus, tirou todas as máscaras. Só que olha a questão. Aí numa visão, ele viu, ele está dizendo, ele está orando, e numa visão, agora o homem que era sujo, que era maldoso, que ameaçava as pessoas de morte, agora está tendo visão de Deus. Olha o que está dizendo, ele teve uma visão que entrava um homem por nome Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Aí entra Ananias no 13, olha o que é Ananias. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. É Ananias querendo falar para Deus como se Deus não soubesse quem era, de quem ele estava falando. Aí ele fala: de muitos eu ouvi falar desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Esse cara é ruim demais, Jesus. Mas escute, olha o que Jesus responde. E aqui tem poder dos principais, ele falando dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Isaías está falando: Senhor, esse Paulo é terrível. Esse Paulo é terrível. Mas aí Jesus está falando: mas ele tirou a máscara. Mas ele não presta. Mas o Calvário é exatamente para quem não presta. Ele tem maldade, mas eu vim para os maus. Eu não vim para os bons. Alguém pega aquela referência que fala nos evangelhos: eu não vim para os bons, eu vim foi para os maus. É os enfermos que precisam de mim. Então eu não estou colocando aqui você numa condição de miserabilidade. Não, eu estou colocando aqui na condição daquele que tudo é, tudo pode, que ele serve para ajudar você, mudar você, restaurar. Olha o que ele diz: porém o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e de todos os filhos de Israel. Em nome de Jesus, levanta sua mão que eu vou profetizar para você uma palavra de Deus. Hoje o Senhor está dizendo para você: tu és um escolhido. Eu só preciso que você exponha a sua verdade diante de mim, porque eu não trato com as suas fantasias, mas com a sua verdade. Mais um. Deus só quer que você fale com Ele quem você é de verdade. Eu vou repetir. Deus só quer que você fale com Ele quem você é de... Deus não tem problema com seu pecado. Eu vou repetir, Deus não tem problema com seu pecado. Vamos para mais um texto bíblico. Isaías capítulo de número 6. Olha o texto. Capítulo de número 6, livro do profeta Isaías. Diz o seguinte. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora olha o Isaías. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí vai entrando Isaías agora, que ele vai falar: então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios. Ele estava aprovado aqui? Ele estava aprovado? Ele não estava aprovado, ele estava sendo aprovado. Pergunte por quê? Porque a sua verdade sempre vai te libertar, nunca vai te prejudicar. Aqui ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei
o Senhor dos exércitos. Versículo 6, mas um dos serafins voou para mim. Ele está confessando que ele está com os lábios impuros, sim ou sim? Deus fulminou ele? Jamais. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma antenaz. Versículo 7, e com ela tocou aonde? Deus não tem problema com aquilo que te suja. Ele tem problema em você continuar se sujando. Deus não tem problema com aquilo que te suja. Ele tem problema com você não desejar ser limpo. E olha o que o texto está dizendo. Agora tocou nos lábios. Aonde era o problema, Deus está tocando. Só que ele está falando a verdade. Sim ou sim, gente? Você precisa de ajuda, mas você precisa ser uma verdade. Talvez você precisa dizer: Senhor, eu não passo hoje do mentiroso. Senhor, eu tenho dificuldade nos relacionamentos. Senhor, eu sou de duplo comportamento. O meu coração é duro, é amargurado. Eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Talvez o que o Senhor precisa de ouvir de você hoje é falar: Senhor, eu não gosto disso, eu estou desanimado daquilo, eu quero desistir de tudo. Mas Ele quer a sua verdade. Porque olha o que aconteceu. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8, olha o que diz. E depois disso, o que aconteceu? Depois disso, o que aconteceu? Fala de mais alto, irmão. Ouvi a voz do lábios impuros, não ouço. Quando eu sou verdadeiro, vem o anjo do Senhor, toca em mim, tira a impureza e eu consigo ouvir a voz do Senhor. Tem muita lama no seu ouvido tampando a voz de Deus, por isso que você não está ouvindo. Aí Deus está dizendo: tira a lama, ou fala que tem. Porque se você falar que tem, sou eu que tiro ela para você. Eu repito, o Senhor não tem problema com o teu pecado, com a sua lama, com a tua sujeira. Enquanto você não for verdadeiro, Ele não trata você. Agora escute, e eu encerro aqui. Olha, escuta. Por que Deus não tem problema com o pecado? Sabe por quê? Porque a graça só funciona para quem precisa. O problema é que o mundo, Raíssa, olha para nós e fala: não, fulano não presta. Não, mas ele não dá certo. Não. Mas ele já fez coisa errada demais. Mas a graça só funciona para quem precisa, Toninho. É por isso que Jesus veio. Ele não veio para quem é bom. Ele olhou para nós, viu que a gente não prestava. A iniquidade do mundo foi se aumentando. Mas vai lá, eu vou enviar o meu filho para tirar o pecado da vida dele e da vida dela. Coloca Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 19 a seguir. Olha o que diz. Eu não sei se essa é a versão que eu gostaria, mas vamos lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? E quem que foi esse? Lá no Éden, né? Um só homem errou e todo mundo veio atrás, errando também. Assim, pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos. Olha que lindo isso, versículo 20, olha o que está escrito. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou? Deixa eu explicar melhor para você. Tem mais lama, mais graça de Deus. Errou mais misericórdia de Deus. Está mais sujo, só um exemplo, tá? Mais misericórdia de Deus. Está perdendo mais misericórdia de Deus. É o contrário do que o mundo pensa. Quanto mais sujo, vai se perder. Não. Se você for uma verdade, quanto mais lamas, mais graça de Deus, mais misericórdia de Deus, mais anjo de Deus te protegendo, mais misericórdia, mais abundância, mais graça de Deus alcançando você. Só que precisa ser uma verdade.
uma verdade, uma verdade, uma verdade. Hoje é o dia de você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu cansei de ser uma fantasia, a dor está sendo muito grande, mas eu vou expor, e a graça do Senhor vai te abraçar nessa noite. Escuta, último verso para falar sobre essa parte. Eu preciso voltar em Pedro, Lucas capítulo de número 15. Vamos lá, rapidinho, eu estou lendo a Bíblia com vocês, amém, irmãos? Amém? Amém? Mas não dá para ficar do jeito que está. Irmãos, eu como pastor, eu fico preocupado, porque tem hora que eu vejo umas coisas que não era para acontecer para quem já foi alcançado pela graça. Não era. Escuta, queridos, a Bíblia vai dizer assim, ó: é bom que ande dois, porque se um cair, o outro aponta ou levanta, condena ou levanta, acusa ou levanta. Escuta, queridos, um dia eu falei para uma pessoa: você precisa amar quem não presta. Mas por que é difícil? Mas porque um dia você não prestava, Jesus te amou também. E agora, ó, escuta, Lucas 15. Joga lá para o versículo 12, perdão. Olha o que diz. Vamos 11, né, para entender a história toda. E disse: um certo dia, um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo uma vida dissolutamente. O que é viver essa vida dissolutamente? Fazendo o que não devia, entrando na lama que não devia, cometendo o pecado que não devia, fazendo as coisas erradas que não devia. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra. Houve porque não havia. Depois que ele foi para a lama, começou a padecer coisa que não padecia antes. Houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, porque quando você não deseja sair da lama, até a pior imundície é rejeitada. Olha aqui, ó, e caindo em si, o que é o caindo em si? Ele tirou a máscara. Caindo em si disse: quantos trabalhadores tem o meu pai em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra... Ele está dizendo, ele está tirando a máscara. Ele está falando: Senhor, eu errei demais, Pai, eu errei. Aí ele está dizendo assim, ó: eu não sou digno de ser chamado de teu. Por que ele está pensando isso? É um pensamento que eu e você temos. Porque quando a gente faz coisa errada, e quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quando a gente faz coisa errada, queridos, a gente começa a pensar que a gente não é digno de ser chamado de quê? Filho. Aí ele vai dizer: eu vou chegar no meu pai e falar: eu não sou digno de ser chamado de filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20 vai dizer: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu o seu pai. O pai viu o menino voltando. Agora, pastor José, se o pai viu o menino voltando, para onde que o pai estava olhando? Exatamente para o lugar de onde o filho tinha saído. O pai ficou olhando, porque o pai falava: um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar sujo e eu limpo. Ele vai voltar triste, mas eu vou alegrar. Ele vai voltar descalço, eu vou colocar uma sandália. Ele vai voltar sem nada no dedo, mas eu vou pôr uma aliança. A roupa vai estar suja, mas eu vou colocar uma roupa nova. E o pai moveu-se de íntima compaixão e correu. Quando o pai viu que ele deu o primeiro passo. Quando o pai viu ele, o pai estava dizendo assim: ele decidiu voltar. Eu só estava aguardando. Queridos, olha, o pai não foi atrás. O pai entendeu que ele precisava ter a consciência de dizer: eu não posso viver desse jeito mais. É o que algumas pessoas vão dizer aqui hoje: eu não posso viver desse jeito mais. Foi só dar um passo que o pai correu e disse: vem para casa, meu filho, que eu tenho uma festa. Agora escute, tem uma graça à sua disposição. Tem uma graça de Deus à sua disposição. Mas você não alcança ela com máscara, você alcança ela com verdade.
Não, mas tudo bem, você pode até enganar o pastor Ernesto, tá tudo certo, mas não triunfa, irmão. Escute que ele teve uma vez que eu fui atender uma situação, mas era tanto problema, tanta miséria, tanta coisa ruim. Sabe aquela pessoa que até espuma a boca de tanto falar de problema? E aí, pastor, eu preciso de um dinheiro. Eu falei, não vou dar. Eu não vou dar enquanto você não começar a abrir a tua boca e começar a falar de verdade quem que você é. Só veio aqui para me acusar? Não, eu vim aqui para te libertar. Lembra de Neemias? Neemias capítulo de número 1, olha aqui o texto. A Bíblia vai dizer que ele olha, ele vai ficar sabendo de Jerusalém. E a Bíblia fala que ele ouve dizer assim, ó: os que sobraram estão em grande desespero, e os muros de Jerusalém estão quebrados, e as portas estão fendidas lá, queimadas a fogo. E aí Jeremias agora ele vai orar, e ele vai orar para reconstruir. Mas sabe o que ele ora? Primeiramente ele fala: Senhor, perdoa os meus pecados e os pecados dos meus antepassados, porque segundo Provérbios vai dizer, não vem maldição sem causa. Você já não parou para perceber não? Por que a tua vida é assim? Que falta tanto dinheiro, uma miséria, tudo parece que dá errado. Você não parou para perceber? Será que é isso mesmo a vida? Tem hora que você precisa tirar um pouquinho a sua máscara e trazer a sua verdade, porque Jesus vai tratar ela. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? 3. E aí fica de pé. João capítulo de número 9. Ai, Jesus, glória a Deus, eu pus o povo de pé antes das 8. Estou vencendo. Eu falei para Jesus, eu falei minha verdade. Jesus, eu não dou conta de acabar o culto cedo. Me ajuda, essa é a minha verdade. Mas você nunca pede para ir embora de um churrasco 9 horas, né, irmão? Hashtag fica a dica. Você vai na casa do irmão durante a semana, você quer que eu acabe o culto às 9. Mas no churrasquinho você fica até às 11. Fica a dica aí, Deus te abençoe, tá? Eu amo sua vida. Mas escuta, vou acabar. Me ajuda eu acabar. João 9. João 9 agora, o que vai acontecer aqui, meu filho? Jesus morreu. Jesus vai ter um encontro com Pedro agora. E agora, olha o que aconteceu. Perdão, João 9 não, João 21. Aí sim, Jesus morreu. E agora Jesus ressuscitou. João 21. E aí ele começa a falar com Pedro. Jesus vai aparecer os discípulos aqui, e Jesus vai começar a conversar com Pedro. Eu não vou ler todo o capítulo, mas Jesus agora ele aparece os discípulos e ele manda Pedro ir pescar. Pedro já sabe que é Jesus. E agora em um dado momento, Jesus vai conversar com Pedro. Quantas vezes Pedro negou? 3. Aí agora Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Versículo 15 vai dizer o seguinte, de João 21. E depois de terem jantado, ele já tinha até comido. Vamos ler o 13, olha só para você ter ver um negócio no 13. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava. Quantas vezes? Jesus já tinha aparecido. Quantas vezes que Pedro negou? Jesus apareceu novamente 3 vezes. Porque ele errou 3 vezes, Jesus vai dar 3 chances. E aí agora, olha as palavras de Jesus no 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Tipo assim, eu te conheço, Simão. Eu sei quem você é. Aí ele fala: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você fechar os olhos, vamos fazer isso? Vamos fazer esse exercício? Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Você vai falar assim: sim, Senhor, tu sabes. Fala de novo: sim, Senhor, tu sabes tudo. Fica de olhos fechados e agora comece a pensar sobre as coisas que Ele sabe. Porque quando você fala Senhor, você está dizendo Criador, soberano, eterno, verbo, vencedor,
o que tem, o que faz, o que pode, o que sabe, o que realiza. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Diga para Ele hoje: Senhor, Tu sabes de tudo, Tu sabes de tudo. Hoje é uma noite que Deus está dizendo, está dando oportunidade para você se render a Ele, se render, se render. Diga: Senhor, Tu sabes o quanto eu precisava ouvir essa mensagem. Olhe para mim. Jesus vai falar com Pedro. Por favor, põe o versículo. Tu me amas, Pedro? Preste atenção em algo aqui, que tem um segredinho aqui. Ele vai falar: tu sabes que te amo. Aí, agora, convicto, você me ama? Então apacenta os meus ovelhas ou cordeiro? Cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas. Terceiro, versículo 17. Disse pela terceira vez. Ele está dizendo: meu filho, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você me negou 3 vezes, eu vou te dar 3 chances para dizer para você: eu te aceito, eu te aceito. Eu só quero saber se agora você me ama de verdade. Aquele dia eu não estava te acusando, eu só queria que te mostrar a tua verdade. E aquele dia deu errado porque você me negou, mas eu estou chegando de novo para te mostrar e te dar uma oportunidade para você ser uma verdade. Disse-lhe Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E agora, olha o que Deus está dizendo, olha o que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está tendo um momento íntimo com ele para dizer assim: ó, rapaz, lá em 2024 vai ter uma igreja que eu vou ter inspirado um autor chamado Lucas, que vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E eu preciso certificar que você me ama, porque a igreja primitiva precisa de um apóstolo, de um homem cheio da presença, de um homem que só de passar na sombra vai curar enfermos. E eu preciso entender se você me ama de verdade, porque se você me ama, a minha mensagem para você é sim. A minha porta está aberta, o meu coração está aberto, eu estou disponível para te ajudar. Uma vez Deus fala cordeiro, 2 vezes Deus fala ovelha, porque os cordeiros cobrem as ovelhas. Presta atenção nisso aqui. Os cordeiros cobrem as ovelhas. É como se fosse 1/3 de ovelha, um terço de cordeiro e 2/3 de ovelha. Então, ou seja, numa igreja de 100 pessoas, de 100 membros, 30% é cordeiro e os outros 64 ou 70 é ovelha. Deixa eu melhorar isso aqui só para falar, porque aqui é uma linguagem de liderança. Então escute, 30% são os nossos voluntários. É por isso que aqui tem a média de 700 membros e nós temos 250 voluntários, porque o voluntário é aquele que tem que estar alinhado na visão da liderança da igreja. É os cordeiros que vai estar aqui para proteger as ovelhas, conduzir as ovelhas, guardar as ovelhas de todo mal. Por isso, voluntários, vocês têm que estar na mesma visão que a liderança da igreja está. Esta é a proposta de Jesus. Então vai lá, cuida dos cordeiros. É um apóstolo cuidando de líderes. Aí agora ele vai dizer: através do seu cuidado, cuida também das ovelhas. Aí ele vai dizer: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E hoje eu vou te dar 1 minuto. Nessa noite Deus está te vendo, na verdade, porque Ele está te vendo transformado amanhã. Olha aqui, escute. Lá no versículo de Marcos, capítulo de número 14, e o versículo de número 72. Marcos 14, 72. E eu vou encerrar aqui. Olha o que o texto vai dizer. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito, né? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás tu. E retirando-se dali, o que ele fez? Esse choro
é um choro de arrependimento. Eu preciso te dar um conselho. O arrependimento te autentica para o propósito. O arrependimento te coloca umas vestes novas. E deixa eu te falar. Ai, pastor, hoje o senhor está pegando pesado. Não, ninguém aqui. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Está aqui o microfone. Mas agora escute. O Senhor tem um momento com Pedro, porque lá no futuro Pedro ia ser o apóstolo da igreja primitiva. E sabe por que Deus está falando com vocês aqui? Porque Ele vai usar você nessa cidade de Uberlândia. Ele vai usar você para os próximos dias da igreja na face da terra. Você vai ser uma bênção. Você vai ser uma tocha viva. Você vai ser uma carta viva para esta cidade, como o apóstolo Paulo escreveu. Através de você, Jesus vai ser revelado para algumas famílias. Através de você, Jesus vai mudar alguns ambientes. Através de você, Jesus vai mudar a sua família. Jesus vai mudar a sua casa. Eu sei, as pessoas mais difíceis que nós temos para ganhar para Jesus é a família, porque a família conhece você de verdade. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: vai ser mesmo a sua verdade que vai mudar a vida de muitas pessoas. Você precisa se tornar mais verdadeiro possível essa noite, porque hoje virá sobre ti uma grande vitória da parte de Deus. Uma grande vitória da parte de Deus. Se eu chamar você aqui para orar, sei que alguns não vão vir. Ai meu Deus, se eu for, vai pensar que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas eu quero que você curva a sua cabeça e nós vamos orar. Quem vai cantar? Vocês vou pedir para trocar a canção e vocês não vão ficar com raiva. Coloca Eu Vaguei, que esse é o hino que nós vamos cantar. Olhe para mim. Eu quero que você tenha consciência do que Deus falou com você hoje. Vamos parar. Agora o que eu quero que você entenda? Tudo que o diabo quer que você esconde. Pergunta por quê? Porque se você esconder, você não alcança a graça. E tudo que Deus quer é assim, ó, fala. Até porque saber Ele já sabe, conhecer Ele já conhece. Ele só quer que você põe para fora, porque Ele entende, Ele vai ver, contemplar o teu arrependimento. E quando Ele vê isso, meu irmão, lembra do filho pródigo? Uma festa, um anel novo, umas vestes novas, uma sandália nova. Ah, meu irmão, escuta. Deus está querendo que você seja de fato um homem e uma mulher convertido de verdade. Lembra de Paulo? Matava pessoas e agora está gerando vida em pessoas. Lembra de Pedro? Estava mentindo e negando Jesus e agora está pregando e 3.000 pessoas estão sendo salvas. Um paralítico, um coxo no tanque de frente do templo está sendo curado. Ele está indo, as pessoas levam os enfermos até ele, porque o quê? Onde ele passa está curando. Escuta, Deus te fez por um propósito. E Ele hoje quer que você alinhe a tua vida para que o propósito seja estabelecido na história da sua vida. Ah, eu sei, pastor, se eu for verdadeiro do jeito que está, eu até perco o meu emprego. É melhor perder o emprego do que perder o propósito. Ah, pastor, mas é porque eu estou gostando. E escuta, o problema é esse: você aprendeu a gostar de coisas que não era para gostar. Mas aquele que te ajuda, aquele que te restaura, aquele que promove um recomeço, Ele está aqui hoje. E eu quero orar por você hoje, porque hoje o Senhor está te dando uma vitória. Ei Pedro, quem é você de verdade? Quem é você? Ele não tem problema com a tua fraqueza. Ele tem problema com a sua fantasia. Mas hoje Ele quer restaurar você aqui. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Eu queria que você fechasse teus olhos. Se puder, coloque a mão no seu coração. Comece a orar e agora tem alguma coisa que você precisa falar com Deus. Pode orar.
Oh, volta! Jesus está dizendo: volta, volta. Te abandonou. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar yeah. E ficar não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar. Volta, filho, volta. O pai está com saudade de você. Volta, volta, filha, volta, filha, volta, 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 filho, volta, 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 volta. Eu não tenho problema com a tua fraqueza. Volta, volta, volta. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Volta, volta, volta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora escute, olha para mim, o que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Esse amor de Deus é o que faz isso. Ele traz uma mensagem dessa para dizer para você: volta, volta. E aí escute, talvez tenha alguém aqui que afastou do evangelho. Olha, não nem começou, já está vindo gente aqui entendendo que precisa voltar. Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor, ou nunca aceitou esse Jesus, e hoje você quer voltar para o Pai. Talvez você se perdeu nos desvaneios dessa vida, e o Pai hoje